Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre cultura organizacional, os seus mitos e verdades. E para isso vamos chamar um convidado para essa live de entrevista de hoje. Meu nome é Marcelo Barreto, eu sou psicólogo e como eu também trabalho com soft skills, que são as habilidades psicológicas e comportamentais, para instrumentalizar um líder, seja ele de uma empresa, de uma organização, de uma ONG, de uma escola, seja o que for, essas habilidades psicológicas que um líder deve ter, desenvolver em si mesmo e desenvolver em seus liderados. Então, como eu também faço esse tipo de treinamento com essas soft skills, hoje quis trazer um amigo meu que faz esse tipo de treinamento nas empresas. Então, nós vamos entrevistá-lo hoje. Estamos aqui aguardando ele entrar na live para podermos começar o nosso assunto de hoje. Enquanto isso, vamos aos nossos recados, como de costume. Bom, semana que vem, ainda vou definir a data, mas em alusão à semana, ao mês do pedagogo, né, que tivemos o dia do pedagogo, então eu vou trazer uma live falando sobre a educação infanto-juvenil. Vamos falar sobre os principais desafios, sobre os estilos parentais, como é a educação positiva, porque eu percebo que falta muita habilidade para os pais entenderem quais são as, as estratégias, as ferramentas para poder educar crianças, adolescentes, de maneira que não precise recorrer a palmadas, castigos desnecessários, excesso de um autoritarismo, né, que é diferente da autoridade. Então, apesar das melhores intenções, falta ainda conhecer um repertório de como fazer esse tipo de educação e é isso que eu quero trazer. Reginaldo chegou, vamos ver como é que a gente faz para adicionar ele aqui. Eu já tentei fazer aqui a solicitação. Oi, Oi, maravilhosa. Bem. E você, como é que tá? tudo bem. Você consegue me ver? Eu consigo te ouvir? É, Ou é que eu te ouço, mas não te vejo. Mas, quer que eu saia e busque entrar de novo? eu acho que é assim mesmo. O Instagram tem essas presepadas, mas na gravação vai sair nós dois. Já, É já vi isso acontecer todo. o que importa. É. Pois bem, eu te chamei hoje, a gente já fez trabalhos em conjunto. Eu acompanho o seu trabalho aqui pelo Insta, sei que você faz um trabalho de excelência junto com as empresas. E uma me chamou a atenção que você fala sobre cultura organizacional, essa questão da saúde mental, a saúde organizacional, né? Um clima de harmonia que os líderes, né, podem desenvolver para poder fazer com que a sua empresa, a sua instituição, a sua organização não seja só um lugar bom de se estar, mas que também traz retorno financeiro, traz lucro também, traz resultados, não é isso? Então, dentro do viés de cultura organizacional, há uma confusão em misturar com clima organizacional. Muito bem, vamos lá. O show é seu. Estou aqui só para entrevistar você, mas o show é seu. Quando o empresário é leigo, principalmente na área de estudos dentro do contexto de business, que Uhum. ele só
atua pelo empirismo, mas não busca a ciência do administrar. E Hum. é uma realidade muito grande no nosso país. Tem outros países mais desenvolvidos que, quando o administrador proprietário ele não tem a formação na área de negócios, mas ele busca ter gerentes, diretores, o conselho que tem essa formação. Aí tem que se solidifica ainda mais conceitos científicos no contexto do dia a dia do administrar. Mas no Brasil ainda funciona muito. E como é esse negócio? Para você ter ideia, apesar da consultoria acontecer há décadas a nível mundial, ainda tem muita empresa que diz: e como é esse negócio de consultoria? Uhum. Então, dentro desse contexto, vamos começar com dois pilares, que é como separar clima organizacional de cultura organizacional. Muito bom. Como é que ela sabe? O clima organizacional, ele está muito ligado a como os colaboradores se tratam entre si, como a liderança age frente aos seus subordinados, como os liderados agem frente às lideranças, e nesse contexto do dia a dia, como é que acontece essa saúde mental. Muito se fala na psicologia de ambiente tóxico, né? E o clima organizacional está muito configurado para transformar o ambiente de trabalho em algo prazeroso ou em algo tóxico. Reginaldo, o que é uma mola propulsora para o clima organizacional ficar tóxico? Geralmente Uhum. é a forma de liderar de quem está na linha de frente. Muitas vezes, começa o processo de consultoria, aí tem empresário que diz assim: ah, aqui é uma fofoca danada, eu não sei como é que eu acabo com isso, e as pessoas chegam a estar falando mal umas das outras, quando pensa que não, uma descobre que a outra estava falando mal, e aquele mal-estar envolvido entre os cargos, e agora um que é par na atuação do outro, fica difícil de pedir orientação, de pedir ferramentas. Aí eu digo: é mesmo, não acontece aqui esse negócio de fofoca, é demais. Aí vem o complementar. Sempre me trazem burburinho, sempre me trazem coisas. Eu digo: e é? E como é que você lida com isso? Não, eu ouço, E só. eu ouço, e quando eu tenho um poder de resolução, eu vou e resolvo com a pessoa no contexto da fofoca que me contaram. Eu digo: ah, então falam que alguém está fazendo de alguma forma incorreta algo dentro da empresa, você, a ação, vai e corrige a pessoa, dando pronto, e ainda sinaliza que foi que lhe contaram. Aí você, aí você quer que de uma hora para outra, a fada madrinha acabe com a fofoca dentro da sua empresa. O engraçado é que muitas vezes os líderes, eles acabam passando meia hora, uma hora de relato sobre problemas dos liderados, e quando Uhum. eles eu digo: pronto, entendi, mas deixa eu contar um segredo. Aí ele fala: conte. A equipe emana da liderança que tem. Muito bom. Aí ele assim disse: então quer dizer que sou eu que sou responsável? Eu digo: olha, quando o jogador está performando mal, o técnico orienta, ele permanece performando mal, o técnico tira o jogador. Mas o
ele está performando mal, está sendo, e ele é substituído, é o técnico substituído. Ah, mas vão substituir o dono? O que é a substituição do dono? A substituição do dono é a empresa tomar prejuízo. Uhum. A empresa tomar prejuízo, a empresa chegar a fechar por incompetência de liderança, é a o cliente ele tem o poder de demitir desde o operacional até o conselho. Basta não comprar em sua empresa. Sim. E se sua empresa tem um clima organizacional ruim, e isso é transparecido para a clientela, com certeza vai impactar diretamente nas vendas. Eu estava lendo alguns artigos voltados à qualidade de atendimento ao cliente e sobre vendedor de alto padrão. Aí tinha um relato que a pessoa estava no restaurante e pediu contas separadas, era um aniversário, e dentro desse contexto o garçom disse que não iria fazer contas separadas de todo mundo na mesa porque ia dar muito trabalho. Aí ele, sem querer se indispor com o garçom, chamou o gerente. Aí o gerente autorizou sim fazer contas separadas para todo mundo que estava na mesa do aniversário. E o garçom se revoltou com a ação do gerente, jogou a caderneta lá em cima da mesa e disse que hoje ia-se embora. Acho que foi a gota d'água, Flu. E tem alguma coisa a mais, né? Parece ser uma história inverídica, mas para isso é comum acontecer. Acontecer É. coordenação frente a uma ação que o líder tomou. Por quê? Porque não foi conquistado um clima organizacional propício. Sim. E isso é uma realidade que parece ser gritante, mas é comum. Quando o líder ele não conquista a liderança, ele só foi nomeado líder. Ou o líder é líder porque é o contratante. É o chefe, né? Não é líder, né? É isso? Então, Tem essa diferença? a pessoa colocou um negócio, contratou pessoas, está gerenciando pessoas, aí diz, eu sou líder. Não, na realidade, você é alguém que tem um negócio, que paga pessoas, mas essas pessoas não estão subordinadas à sua liderança. Elas estão subordinadas à sua burocracia de ser dono da empresa. Então, esse contexto de liderar ou não liderar entra diretamente em impacto com o clima organizacional. Porque as pessoas que elas não admiram quem está na linha de frente enquanto líder, dificilmente elas vão acatar o que deve ser feito, principalmente nos bastidores. Uhum. Uma outra Muito bom. posição do líder, principalmente quando é o líder dono. Ah, mas a empresa só funciona quando eu estou. Já tem 15, 20 anos que eu não tiro férias. Tem algo errado aí. Aí ele diz: será que não encontro ninguém bom o suficiente para me substituir? Uhum. Ou ele não formou ninguém bom o suficiente. É por aí? Eu pergunto a ele assim: se você é bom o suficiente, você forma pessoas melhores do que você para substituir você. Você já não tem férias, é porque você é ruim o suficiente. Uhum. Escravo da rotina não é considerado líder. Por quê? Porque você montou uma estrutura na qual você é a pessoa da época da escravidão, o feitor, que fica observando os escravos trabalharem e quando ele sai, os escravos
fazem coisas contrárias porque a liderança era impositiva. O mesmo acontece com o líder que ele não conquista a liderança. Ele tem que estar dentro do negócio, tem que estar reclamando a todo momento para que as Uhum. pessoas que ele quer. E ele se acha altamente útil à empresa, porque se ele sair, a empresa não funciona. E na cabeça dele, a empresa só funciona porque ele está ali na chibata, né? Meio que chicoteando o pessoal para poder fazer andar. Ele acha que o único jeito de fazer acontecer é assim, através de uma coerção, de um autoritarismo. Né? Quando falta ele aprender que existem outras ferramentas e técnicas para poder ser um líder, ter autoridade, mas não autoritarismo, e ser capaz de formar seus empregados para que sejam proativos, sejam eficientes e eficazes. Mas como ele não sabe, o que eu percebo também, né, é que você falar para um administrador e um líder que ele tem que se melhorar, tem que saber administrar, saber liderar, é quase que uma ofensa pessoal. Você percebe isso, mas quando eu percebo isso em algumas situações. E não basta você ter um negócio, você tem que aprender a administrar, até porque a administração é até um curso superior, né? Então tem que aprender a administrar. Tem livros para isso, tem cursos, né? Você trabalha com isso, né? Você ensina as empresas a fazer isso? Como é o seu papel? É esse? De formar essas pessoas? Fala um pouquinho do seu trabalho também. Eu sou formado em administração, Hum, terminei o curso um dia desse, em 2018, né? Pô, 6 anos. terminei o curso em 2008, já faz quantos anos? 2008? Ai, deixa eu fazer tempo. 10, 14, 16 anos, né? 6 anos. Então, eu terminei a administração há 16 anos. E depois que eu terminei a administração, eu li e leio mais do que na época que estava no curso. Aí é aquela ilusão de que a pessoa termina o ensino superior e diz: estou formado. Uhum. Então, quando você absorve o conceito estou formado, você para de aprender e passa a entrar em desuso. Para você ter ideia, o marketing estava em evidência em 2008. Se o cara fosse doutor em marketing naquela época e não estudasse mais nada de lá para cá, hoje ele está com fome. Porque nada mais do marketing de 2008 se aplica hoje. Pode crer. Para você ter Nem tinha. as É. sociais fortes comercial. Você já tira por aí. Uhum. Assim, é uma estrutura de aprendizagem continuada e, como toda área, se você não tiver na área de gestão, é a mesma coisa. Tinha uma estrutura de funcionamento de mercado antes da pandemia. Entrou a pandemia, quem não se remodelou, quebrou. Entrou na pandemia, quem se remodelou, se sobressaiu. Acabou a pandemia, quem não se remodelou novamente, quebrou de novo. Por quê? Porque foram 3 É. de comportamento do cliente. Antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. O negócio bombou durante a pandemia, quando passou a pandemia já não era mais evidente. Então, dentro de uma estrutura como essa, eu tenho um mecanismo de tudo do mercado, de estar antenado com o que está acontecendo. Ainda dentro do contexto de clima organizacional. Estudei muito a ciência da administração, ponto de virar professor de administração. Aí ministrei aula em 2 universidades, por área de administração.
eu lidava com trabalhos de conclusão de curso, participei de algumas monografias, eu entendia que a ciência da administração estava precisando muito de quem fosse no mercado orientar esses empresários. Aí foi aí que surgiu a ideia de implantar a consultoria empresarial. Uhum. Estou aqui na universidade lendo melhor gerir. Se eu estou aqui na universidade entendendo como melhor aplicar a ciência da administração, isso é muito pouco um ambiente só de discussão no campo universitário. Surgiu a necessidade de ir para as empresas e sinalizar para o proprietário: olha, você tem vigor, você tem idade para estudar, vamos por esse caminho aqui, estude. Aí entra outro que não tem tanto vigor nem tanta disponibilidade para estudar. Eu digo, pronto, então vamos compactar a aprendizagem que você pode ter em uma estrutura de quê? De mentoria. Ao invés de você ler vários livros de mentoria, eu vou te orientando sobre liderança, vou te orientando sobre comunicação empresarial, vou te orientando sobre como gerir o negócio e as pessoas, sobre como implantar tecnologia no seu negócio. Então, dentro do contexto, eu convido ele para uma formação continuada, seja comigo ou seja sem mim, mas na área acadêmica. E dentro desse contexto também pode se conciliar. Eu tenho empresário cliente que entrou em formação da área de negócios, administração, por exemplo, e continua fazendo a consultoria para ser acompanhado na parte da aplicação do que ele está aprendendo. Reginaldo, clima organizacional em poucas palavras. É como as pessoas tratam entre si dentro do negócio. E isso faz com que reverbere para que o dia a dia seja apaziguador, calmo, tranquilo e prazeroso. Diferente disso, é um dia a dia tóxico que gera burnout e que gera aversão aí ao trabalho. Quando o clima organizacional é tenso e dramático, as pessoas desenvolvem aversão a irem trabalhar e passam a desenvolver doenças emocionais. Muitas vezes ficam anos e anos em um ambiente tóxico até chegar à exaustão, porque Uhum. tem refém. Por exemplo, não é todo mundo que tem a chave virada para dizer assim, vou sair desse emprego e arrumar outro. E Sim. assim como existe relacionamento tóxico e não é simples sair de um relacionamento tóxico, sair de um emprego tóxico muitas vezes também não é simples. Porque quem está sofrendo a toxina muitas vezes não enxerga de forma objetiva uma saída. É muito fácil quem está de fora chegar e dizer: saia desse emprego e arrume outro. Mas Uhum. eu tenho uma estrutura de custo fixo da minha casa para sustentar e eu não sei como fazer essa audácia de trocar de emprego. E essa procrastinação pode durar anos. É comum, por exemplo, você chegar em ambientes de trabalho que tem uma equipe tóxica e ver as mesmas pessoas reclamando durante anos. E lá. Sem conseguir sair, né? E às vezes você percebe que o problema não está no trabalho, na função em si, mas é o problema. Fazer aqui o Bluetooth. Não mas as relações interpessoais que faz com que a pessoa se sinta adoecida naquele trabalho. Então a pessoa às vezes amaldiçoa o trabalho, não gosta do trabalho, mas não é o trabalho em si. Mas é como está se dando as relações. É isso que você mais percebe? Sim. Dentro desse contexto, olhe como fica claro.
A empresa é um ambiente bem pintada, bonita, climatizada, bem lavada, fácil acesso e as pessoas estão adoecendo mentalmente. Então não é uma estrutura física. Isso. Você chega em ambientes que olha em volta e diz, mas que ambiente fantástico. E Uhum. fulano de tal, porque hoje, né, ele está com um problema emocional. E o vice-versa acontece também. Às vezes o ambiente não é tão bonitinho assim, mas como é mais harmonioso as relações, se torna um ambiente melhor de trabalhar. Você vê o inverso. Isso é comum visualizar. Por Né? exemplo, chega em uma empresa que é climatizada, que o ambiente físico é bonito, bem localizado, de alta tecnologia, e pessoas que não se dão bem, ou do mesmo departamento e nem se falam. Enquanto você chega em outro ambiente que nem forro no teto tem, ainda está as telhas à mostra, um ambiente de produção, mas que as pessoas se compreendem, as pessoas têm uma sinergia entre si, umas ajudam as outras, e você, quando passa da porta da empresa para dentro, você sente que entrou em um portal energético. Por falar em energia, é comum eu ouvir pessoas, rapaz, aqui tem uma carga energética ruim esse lugar. E eu penso, na verdade, essa é uma explicação mentalista ou mística, né? Na verdade, não é o ambiente, as paredes com a carga de energia. Essas situações, esse clima, né, organizacional, né, que a pessoa entra e sente. E às vezes a pessoa só fez entrar no local e sente, na verdade, aquele local já maltratou ele tanto no decorrer ali, dia após dia, que basta ele entrar de novo, que já desperta o gatilho do mal-estar. Porque ele já Sim. vivenciou situações ruins naquele lugar antes, e basta ele entrar, que a mente já associou. Esse lugar lhe traz ansiedade, estresse, tudo mais. Então não é energia, né? Não adianta você defumar o lugar. É uma questão mais de como é que a gente vai melhorar essa harmonia entre os Porque trabalhadores. Né? eu costumo fazer o paralelo do campo energético que está na mentalidade de cada trabalhador, né? Sim, Qual o contexto? Por exemplo, o cara que sofre burnout, ele tem a crise de burnout quando ele entra no trabalho. Não necessariamente ele precisa começar a trabalhar. Ele entrou na empresa, sente. Passou isso. para dentro, ele tem o impacto. Passou na frente da empresa, ele tem o impacto. Aí acontece a assimilação. Que é o quê? É um ambiente que eu vou chegar, vou dar bom dia e o povo não vai responder. Aí eu considero energético, mas na realidade é comportamental. É as relações humanas entre si. Perfeito. E só um parênteses aí, quando você falou, basta a pessoa entrar na empresa e já sente ali uma ansiedade, um estresse ou depressão, que o burnout é isso. Mas o burnout, a classificação do CID, ele traz o quê? É o estresse relacionado ao trabalho. E só ao trabalho. Porque pode acontecer o quê? Pô, fulaninho tá faltando trabalho, ou tá fazendo corpo mole aqui, não sei o que, ele é de um jeito no trabalho. Mas na rua, eu vejo ali pelas redes sociais, o cara tá ali curtindo, andando de bicicleta, numa festa, não sei o quê. Cadê o cara doente? E é esse também, na verdade, ele está doente no trabalho. E o inverso também acontece. Tem gente que gosta muito de trabalhar. O trabalho é o seu refúgio. Conheço pessoas assim. Pô, eu venho para o trabalho porque em casa tá horrível, não sei o quê. Então tem gente que é muito feliz no trabalho, mas em casa é outra pessoa. Então, entende? Como é que explicar isso? Porque tem ali os contextos ambientais que fazem com que a pessoa se comporte de um jeito em casa, outro na rua, outro com os amigos, outro no trabalho. E quem vê superficialmente assim, sem o entendimento que a gente tem, vai achar que o cara tá, né? Tá vendo que o cara tá enrolando? Que doente que nada. Tá ali passeando. E aqui quer dar nó. É É, isso, é o burnout. É eu isso. já ouvi relato de colaboradores
que ele começa a transpirar, a suar frio, a ter taquicardia, quando lida diretamente com o líder. Uhum. Desenvolveu isso ao longo do tempo, quando entra na empresa sente burnout. Mas em casa, o líder não está lá. Então é comum que esteja bem. É Isso mesmo. comum que ele esteja bem. Ah, é manha. Não. As relações tóxicas, o clima organizacional pesado é no contexto da empresa. Exatamente. Então, o clima emana muito de como a liderança toca a gestão de pessoas. Pois é. Então, Isso mesmo. é extremamente ligado ao ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho, por exemplo, tem uma revisão para ergonomia, uma revisão para segurança do trabalho, uma revisão para que tudo funcione de acordo com a norma. Beleza, tem tudo isso aprovado. Então, é um ambiente que está propício às pessoas trabalharem. Por que é que elas adoecem? Então, não é a relação física do ambiente, é a relação do comportamento entre as pessoas. Agora, Isso mesmo. insalubre, pronto, o cara vai adoecer porque é um ambiente que a ambiência física é tóxica. Aí já é algo que tem que ser consertado porque a estrutura física não comporta um pilar para que a empresa funcione bem, porque está está altamente aberto à ventilação imprópria, à chuva, a sol. Mas se tem tudo normatizado e está pronto para funcionar dentro das normas, é o comportamento entre as pessoas. E está intimamente ligado à liderança que a empresa tem. Uhum. É, e às vezes pode ter algumas pessoas que são resistentes em achar que nada, isso aí é frescura do povo, porque antigamente eu trabalhava e não tinha esse negócio de, esse mimimi, né? Só que também tem a questão, sim, aí o chefe nessa mentalidade vai viver de bater cabeça com o chefe, se estressar, não tirar férias, trocar de funcionário, quando, me corrija se estiver errado, é mais barato você aprender a ser líder e transformar esse clima organizacional em um local harmonioso. É mais econômico assim? É porque, assim, vou contar um segredo, não digo não, viu? Sim, não, né? Outro. Por isso que eu falei, me corrija se estiver errado. Se você for estudar hoje liderança e os conceitos de liderança no livro, e o livro não tiver atualizado, tudo que você ler sobre liderança vai por água abaixo. Sim. Porque somente se desenvolver enquanto líder não vai te posicionar enquanto um líder de alto padrão. Você vai ter que entender do comportamento do colaborador atual. Aprendi a como ser um líder autoritário, democrático, aprendi a ser como um líder liberal, aprendi a ser um líder situacional, que age conforme a necessidade, mas não aprendi qual é o comportamento da sociedade atual, da juventude atual. Eu não aprendi a como separar os valores e princípios que a geração X tem, que a Y tem e que a Z tem. Eu desenvolvi só o pilar da liderança, mas não desenvolvi o entender sobre diferentes gerações. A minha liderança vai por água abaixo. Vou ter que fazer uma formação de liderança, vai ser barato, vai, mas não vai ser altamente aplicável. Reginaldo, e agora? O que é que eu faço para
desenvolver a liderança entendendo de diferentes perfis de líderes e entendendo da estrutura de comportamento do colaborador atual. Porque a sociedade está com mais autismo, está com mais TDAH, está com mais ansiedade, está com mais depressão. As pessoas estão tendo menos poder de concentração. Então, a realidade de sociedade e de trabalhador de 20 anos atrás é outra. Enquanto os nossos pais tinham um emprego e um orgulho de trabalhar 10, 15 ou até se aposentar nesse mesmo emprego e falar com orgulho, Uhum. eu fiquei na empresa que eu estive e exerci esse cargo até me aposentar. E nunca faltei um dia. Né? Hoje isso não é orgulho para o jovem. Se ele passar um ano e meio, 2 anos, É, e ele não tiver nada que promova ele nessa carreira, ele está colocando a sacolinha nas costas e indo para outra empresa. isso. O comportamento da geração atual é diferente da geração passada. E está tudo bem. O que não E, pode é o passar régua e tratar todo mundo por igual. Eu costumo dizer que o atendimento humanizado não é o atendimento que você trata todo mundo por igual. É o atendimento que você aprende a tratar os diferentes por suas diferenças. Aí você agora vai ter um atendimento humanizado. Um atendimento humanizado não é necessariamente ligado a como você vai atender o seu cliente. Também, mas não somente. O atendimento humanizado é como você vai atender os pares que estão no mesmo departamento que você, como você vai se portar a quem te lidera, como você vai se portar a quem você lidera, aos seus clientes, aos fornecedores. Então, a todo mundo que está envolvido no 360 graus de funcionamento do negócio. Então, dentro de uma estrutura como essa, para eu ter um atendimento humanizado, eu tenho que entender não só de liderança, mas eu tenho que entender de geração, de comportamento das gerações. E então, o que fazer para mobilizar ações que comungam com essas gerações. Então, quando eu tenho só o pilar da geração passada como base, o que é que eu faço? Para a geração atual, eu aplico uma sentença. O jovem de hoje em dia não quer mais nada da vida. Sabe por que isso acontece? Porque é fácil de dizer isso. Difícil é estudar a nova geração e aprender a liderar essa nova geração. E fácil é dizer que eles não querem nada da vida. sim. Eu já ouvi essas queixas de pessoas, mas eu não entendo assim, não quer nada da vida. Tem algumas situações que uma geração nem, né, nem estuda nem trabalha, mas isso também acontece em outras gerações e, assim, é mais fácil criticar aquele que é diferente. Ah, na minha geração é de um jeito, essa geração é de outro. E é sempre assim. E um profissional, ele tem que ter essa flexibilidade, né? Você citou essa questão da Covid, da pandemia, por exemplo, né? Tem que se adaptar à pandemia, tem que se adaptar ao retorno da normalidade, e quem não conseguiu essa flexibilidade quebrou. Então, empresas que trabalhavam só com produtos físicos, né? Chegou a pandemia, aí teve muito delivery. Então, algumas se adaptaram em fazer entregas por iFood, essas coisas, e outras não, aí quebraram. E, e por aí vai, né? E teve outras que se acostumaram só de um jeito, e aí quando voltou à normalidade, aí também não estava preparado para esse novo formato, aí quebrado de novo. Então, as empresas, né, têm que ter essa flexibilidade. É porque assim, Travou? Travou? Deixa eu ver. Maiara falou que travou, mas eu acho que tá normal, né? dentro desse contexto, eu sou avesso a tratar essa geração como neném, como nem estuda e nem trabalha. Eu Porque também concordo com você. Também não é assim, não. dizer que trata essa geração como neném
quem realmente não busca entender das diferenças entre as gerações. Quando eu estava fazendo mestrado na área da educação, que eu fiz em ciências da educação, eu trouxe uma proposição. Será que o aluno de hoje em dia é desinteressado ou a escola que não é mais interessante? Diante da situação da estrutura física lembrar o século XVII, de ter a sirene, que é um toque de guerra, de ter as cadeiras enfileiradas e de ter a mesma aula que os nossos avós tiveram. Será que o aluno é desinteressado ou a escola não é mais interessante? Isso. Diante da situação da tecnologia ter avançado tanto e a escola ter ficado tão aquém, será que o aluno é desinteressado? Então, em uma estrutura que a gente tem todas as informações a um clique, por que é que vai ser interessante eu estar olhando para alguém que está com informação que o Google pode me entregar, que o YouTube pode me entregar, e que eu posso fazer a leitura disso ou ouvir isso fazendo o que eu quiser, e não tendo quem mande eu me calar. Isso. E eu ouço, né, como eu atendo pessoas de tudo quanto é idade, né, pessoas de idade mais avançada, né, falam muitas vezes que eu parei de estudar na, acho que é quarta série, né, que era obrigatório, e às vezes estimulava mesmo, não avançava, ia para o trabalho braçal, então, e também não tinha esse conhecimento sobre, tipo, TDAH, entre outros, porque numa sala de aula, com certeza vai ter pelo menos um com TDAH, pelas estatísticas. Então, esse vai ser um aluno que vai ter mais dificuldade. Hoje já tem esse entendimento. Na escola que minha esposa dá aula, né? Chegou lá, escola pública, da prefeitura. Televisão, computador para cada aluno. Então, torna mais interessante, porque em casa eles têm isso, não tem como fugir, eles têm isso. E se a escola também for interessante também, porque está usando os recursos que ele já tem. Porque, pô, eu tenho aqui o meu tablet aqui em casa. E na escola aquele negócio, também vai ter lá algo que vai atraí-lo. E outra, digo mais até, eu fazendo essa percepção, né? O professor, utilizando os recursos midiáticos, você pesquisa nesse site, nesse canal do YouTube, nesse não sei o quê, que você vai aprender tal coisa. E o aluno vendo aquilo, então, quando eu for pegar o meu celular, meu computador em casa, não vai ser uma coisa solta que eu vou fazer, vou pesquisar coisas, né, que ele não tem parâmetro nenhum. Pode vir coisa horrível, inclusive, coisas, né, que fazem mal para ele. Mas com o professor direcionando, esse site, esse canal, esses conteúdos são interessantes de aprendizado. Em caso, o aluno poderá aprender isso, então eu sei onde pesquisar. Né? Poderá utilizar melhor essa ferramenta tecnológica que não tem como escapar. Tá todo mundo com esse bichinho na mão. Contar outro segredo. Acho que não está passando ninguém aqui. Vou falar agora. Sim. A tecnologia chega nas escolas, mas como utilizar de forma correta a tecnologia não chega. Entendeu? É muito aquém. Tem ideia? Muitas vezes chega o laboratório de tecnologia na escola, mas não tem o instrutor que sabe orientar corretamente a como o aluno fazer uma pesquisa científica. Tem a pessoa que liga e desliga o laboratório. Muitas vezes Verdade. ele não foi orientado a como trabalhar com recursos tecnológicos de alto padrão. Chega uma lousa do Google na escola e fica guardada. Ou, se ela vai à utilização, é somente para expor de forma digital, que seria exposto escrevendo com o piloto ou com o giz. Aí Sim, não sim. tem uma didática diferente com aquele recurso. Então, eu costumo dizer que é replicando o tradicionalismo com um recurso tecnológico atualizado. Mas o que o recurso tecnológico tem a ofertar. Aí você vai para o viés de empreendedorismo. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular
sugeriu para as escolas trabalhar com eixos de empreendedorismo. E algumas escolas particulares abraçaram a causa e colocaram até como disciplina. Aí você vai visitar uma escola, tá lá a pessoa ensinando empreendedorismo que nunca vendeu um geladinho. Como é que pode? Aprendendo no livro. Aí ela leu o livro de empreendedorismo, passou a interpretar o que vem a ser e agora está ensinando o que não sabe. Quando você ensina o que não sabe, você propaga a estrutura de falácia, que é a educação sem prática. Paulo Freire traz muito uma crítica relacionada a isso. Se você estuda sobre algo e só transmite aquele algo, mas não coloca em sua realidade, é falácia. Isso. Então, em um contexto como esse, a gente sai de clima organizacional, que é como as pessoas se tratam na organização e o que isso vai fazer com que isso agregue no dia a dia do negócio. E isso está diretamente ligado não à equipe somente, mas principalmente aos líderes, porque as pessoas funcionam conforme o líder se posiciona. Aí você vai para o viés de cultura organizacional. Reginaldo, eu ouço falar que para ter uma cultura organizacional tem que ter um manual de funcionamento, tem que ter estipulado missão, visão, valores, código de ética interno, tem que ter a ficha de advertência, tem que ter um dossiê por colaborador. E então você vai manobrar e implantar uma cultura organizacional e ter métricas dessa cultura. Confere? Eu digo, confere. Eu não tenho nada disso, então minha empresa não tem cultura organizacional? Eu digo, tem. Tem a que você não quer. Sim, sim. Ter sempre tem, né? Porque a cultura organizacional é como a sistemática do dia a dia do negócio funciona, como as pessoas tratam, quais são os comportamentos que geralmente tem. Ah, um exemplo de cultura ruim, ir de farda no dia que quiser. Um exemplo de cultura ruim que pode levar um prejuízo enorme para a empresa, não usar o EPI. Ah, mas ninguém usa, eu não uso também. Aí aconteceu um acidente de trabalho, a empresa às vezes tem que fazer a rescisão, recebe que ela tem enquanto patrimônio guardado, enquanto capital reserva. Então, dentro de uma estrutura como essa, vai se implantando a cultura das coisas mal feitas, de tudo que não deveria acontecer, mas está acontecendo, porque o certo nunca foi implantado. Para uma cultura funcionar de maneira organizada e produtiva, ela tem que ser intencional. E para intencional, ela tem que estar no papel. Ela tem que ter um manual de funcionamento. Para uma cultura ela se fortalecer, hoje o mercado chama de compliance. Então, eu tenho atributos que devem ser implantados para o funcionamento do negócio. Todo mundo que está no negócio entende como é que funciona. E ninguém peca por não saber que não podia. Quando não tem uma cultura implantada, principalmente os novatos, cometem vários erros gritantes e dizem, eita, eu não sabia que não podia fazer isso. Mas é claro, você vai ter que aprender por osmose. Não está em lugar nenhum como é o funcionamento do seu cargo e como é que você deve proceder corretamente. Você aprendeu por observação de outra pessoa que exerce também o seu cargo, que muitas vezes ele está replicando erros. Então, olhe a importância de se ter uma cultura organizacional implantada. Por quê? Quando você não tem uma cultura organizacional intencional, que está em um manual de funcionamento, custa muito caro. Muito caro por quê?
Porque as pessoas erram, as pessoas geram prejuízo e as pessoas não são punidas porque não tem como aplicar o Código Penal se não existe a Constituição. Como é que eu vou aplicar uma advertência se eu não tenho um manual que foi implantado? Como é Uhum. que o cara está errado em não usar EPI, não usar farda ou ficar atrasado, se isso não está escrito em lugar nenhum? Isso. Nem é uma cultura, nem nada. Nem é exigido, nem é conscientizado, nem nada. Uma estrutura, tem uma cultura organizacional, a pessoa fugiu da norma, ela recebe a advertência, vai para o dossiê, que é o histórico dela, e fica arquivado. A empresa que não tem uma cultura implantada de forma intencional, quando erra frente à estrutura de funcionamento das normas, recebe o quê? Uma bronca. Isso. Daqui a 3 meses, o líder esqueceu que deu uma bronca naquela pessoa. É. É uma coisa. Aí, olhe como é injusto. Vem alguém que vem pecando há muito tempo e bronca, bronca, bronca. Aí depois de uns 3, 4 meses ele vem se alinhando direitinho em uma maquiagem. Aí tem uma estrutura de possibilidade de promoção. Pô, ele é promovido. Por quê? Nunca recebeu uma advertência. E o que eu disse voa pelo vento. O povo tem memória curta. Maquiavel já dizia isso. Então o líder vai ter a memória curta. Ele lidera 30 pessoas, vai lembrar quem foi que ele reclamou e o que foi que ele reclamou. Aí você termina promovendo ou demitindo injustamente por não ter uma cultura implantada. Olha como fica mais fácil quando eu tenho uma cultura intencional. Vou promover alguém em meio a essas 30 pessoas. Primeiro eu vou ver quem tem predisposição para a liderança, predisposição para ser treinado e realmente se tornar um bom líder e assumir um novo cargo. Mas vou olhar também o histórico. O que é que essa pessoa vem fazendo de bom e ruim na empresa? Eu vou analisar o dossiê dela. Então, eu olhei, tecnicamente ela pode ascender, comportamentalmente ela tem predisposição, mas o histórico dela não permite que ela seja promovida hoje. Aí você passa a ser um gestor que vai gerir com dados e não com impulsividade. Bem. Sálvia está dando um olá pra gente. Quanto tempo? Satisfação revê-los. Olá, Sálvia. Muito bom te ver também por aqui. Você teria algum exemplo assim que lhe chamou a atenção dos seus treinamentos em empresas que você queira trazer como, poxa, aconteceu isso, precisa dizer nome, né? Mas, poxa, eu vi essa diferença que ficou memorável para você, um antes e um depois, uma transformação empresarial. Tem, precisa sem dizer nome de empresa, tem algum exemplo assim que gostaria de falar, que vem à mente? É comum, já tem, apesar de eu aparentar ter 19 anos, tem 15 consultoria, e é comum quando a gente começa a desenvolver o manual de funcionamento da empresa, o dono parar assim, um instantinho e dizer assim, sabia gerir não meu negócio. Eu achava que... Então, 80% das empresas que passam por um processo de implantação de cultura de forma intencional, que é desenvolvendo, implantando o manual de funcionamento, os donos realmente reconhecem que estavam em um caminho que tinha muito esforço e pouco resultado. Ou tinha muito esforço e não sabia qual era o resultado. Vige, não sei o que é pior. Que é o pior. Porque assim, você pode se esforçar muito, buscar fazer acontecer, mas e aí, esse ano, como foi a sua empresa? Boa, boa, beleza. Legal. Não, assim,
Não sei. Mas foram quantas contratações e demissões? Rapaz, eu não me lembro, não. Mas teve muita gente entrando e saindo aí. Então, É por isso que muita empresa quebra com menos de 5 anos, né? você Desse tem jeito. ideia? 60% é a média das que não chegam a 5 anos de funcionamento. Porque administra-se muito por empirismo, Uhum. ciência da gestão. Não busca entender o que é que eu tenho que mudar no meu perfil de dono para que o meu negócio passe a funcionar da forma organizada e produtiva. E não da forma que eu acho que vai dar certo. Porque você trabalhar com uma gestão que não tem ciência, que não tem uma normativa, que não tem um manual de funcionamento e que tudo gira em sua cabeça, até o seu sono você não tem. A paz, É. as férias você não tira. Aí eu costumo dizer que é empresidiária. É. É, Ele acho que é é a o, empresa, eu acho que é o Robert Kiyosaki, né, que fala você é um escravo bem pago, né? O pai rico, pai é, pobre. Robert Kiyosaki. o empresidiário é o que acha que tem a empresa, mas é a empresa que tem ele. É isso mesmo. E geralmente as empresas, quando lhe procuram assim, é, é quando tá ali na fossa, geralmente é assim. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, geralmente eu pegava empresa que estava quebrando. Caramba. O povo ouvia falar que eu trabalhava com consultoria, aí consultoria, teoricamente, é a reorganização de um negócio, e procurava para saber qual era o jeito que tinha para dar. Aí, rapaz, agora você tem jeito. O, o ruim de trabalhar com clientes dessa forma é que é tudo para ontem, e algo Uhum. durante 3, 4 anos é para você consertar em um mês e botar para rodar. E a batata tá na sua mão, né? Olha, tá aí. Agora resolve. Vamos ver se você é bom mesmo. Sim, uma depressão que o cliente seu, enquanto psicólogo, ele desenvolveu em 3, 4 anos, ele diz assim, esse mês tem como resolver. Não acontece. Sim, pois é. Eu É. sei logo. E para psicólogo também. Geralmente a pessoa vem quando tá mal, já bateu na porta de tudo quanto é profissional. Bateu na porta até de, sei lá, daquele que joga tarô, sei lá. Bate na porta de todo mundo. Mas o último é a gente. Aí chega e você diz ali, isso aqui eu levei 3 anos de um relacionamento tóxico, isso aqui custou a minha paz e custou a minha saúde emocional e agora tem como, em quantas sessões eu resolvo? Ainda quer a métrica. Sim. E Vai ser rápido. já eu não tenho mais esse E, pensamento de empresas que estão quebrando. Eu tenho mais e empresas que estão dando certo e quer aprender a se ajustar para dar mais certo ainda. Tipo assim, eu estou funcionando, Reginaldo, há 4, 5 anos, cresceu, cresceu, cresceu e agora chegou em um patamar que eu não sei o que fazer para crescer mais porque eu estagnei. E o que me trouxe até aqui não está me levando para o próximo patamar. Aí é gostoso de pegar a empresa assim, sim, sim. porque chegou em uma estagnação, mas agora por falta de ciência da administração. O cara soube gerir até 20 pessoas. Mas Uhum. para frente ele já se aperta e não sabe como contornar os obstáculos, como implantar uma estrutura de funcionamento pautada em um empresarial. Você está Aí indo bem, mas tem a ambição de ser melhor ainda, mas não sabe está como, né? travado. Uhum. Aí hoje a maioria dos meus clientes tem esse perfil. O perfil de querer liderar melhor, de implantar um manual de funcionamento para que a empresa tenha uma normativa palpável e de ter uma estrutura de funcionamento baseada na ciência da administração. Mesmo dando certo, tem como dar mais certo ainda, que são preenchendo essas lacunas que ele visualiza que o poder de conhecimento dele já estagnou e ele não domina
da agora para frente o que fazer. É mesmo. E a gente já está caminhando aqui para 1 hora de live. Acho que eu já fiz as perguntas todas que me apareceram aqui na cabeça. Tem algumas últimas colocações aí para irmos encerrando por hoje. Então, diante do contexto de clima e cultura organizacional, enquanto o clima vai ser como as pessoas se tratam, a cultura vai ser o que você traz enquanto código de ética e normativa para que a sua empresa funcione bem. Quando junta os dois pilares, você vai ter um negócio que vai ter previsibilidade de gestão e vai deixar de contar com a sorte. Quanto mais você tem um negócio que o funcionamento tem previsibilidade, mais você deixa de ser empresidiário e passa a ter um negócio de sucesso, que vai trazer para a sua vida prosperidade e não prisão. Eu agradeço o convite, é sempre uma satisfação enorme estar dividindo espaço com você, seja em live, seja em palestra. Creio que no futuro próximo a gente já vai estar dividindo palco. Oba! Muito bom. Pode contar comigo, sempre Isso. precisar, e é uma satisfação enorme poder contribuir. Isso. Para cá, nessas entrevistas, eu já chamei psicólogos, psiquiatras, né? Chamei você também porque a gente estava no mês de abril, foi o Abril Verde, a gente falou sobre burnout. E a gente, eu acho que desde lá a gente vem conversando sobre isso, amadurecendo, mas também é um tema que tange a saúde mental, né? Então, eu conheço você, o profissional que você é, sei que é alguém coerente, baseado em evidências, você provou tudo isso aqui nessa live de hoje. Então, é um profissional que eu gosto muito e confio na sua forma de trabalhar. Né? Não é aquele que, como a gente vê algumas pessoas assim, né, do show business, que nossa, é um milagre miraculoso, é só você mudar o mindset e tá tudo certo, né? Você chama para a realidade. É similar também ao trabalho que eu faço em psicoterapia, porque quando chega para mim ou para você diz, o problema é isso aqui, resolva, não é para resolver não, eu estou lhe dizendo como você vai ter que caminhar, mas o caminho é seu, é você que tem que fazer. Eu estou aqui entendendo, direcionando, trazendo aqui o que mais tem chance de dar certo, mas o esforço é do cliente, não é assim também? Com você, com suas empresas? A diferença de quando ele está com alguém entusiasta que diz assim, vá lá e faça isso que vai dar certo. A diferença para a consultoria é assim, vamos lá e fazer isso, até dar certo. Muito É bom, isso aí. a assistência e o acompanhamento, e não a falácia. Isso. Isso me lembrou de uma amiga minha que ela é formada em. Ela qual é o nome? Ih, esqueci o nome agora. Enfim, ela é formada em. Meu Deus do céu, negócio de dinheiro, Rafa. Economia? Economia, pronto, isso. Então ela dá consultoria para pessoas que querem aprender a lidar melhor com dinheiro, né? E pessoas até que têm dinheiro, né? Não é questão de que é pobre, não, é que não sabe se relacionar com dinheiro. Então, muitas vezes ela manda essas pessoas para terapia. E ela me falou também a questão seguinte, às vezes esses coaches que fazem esses shows assim, de oba-oba, vamos pular e não sei o quê, aquilo, ela dizendo, né, aquilo ali é fogo de palha, as pessoas têm aquele entusiasmo, quer fazer acontecer, mas como não tem um acompanhamento, que é uma consultoria, né, no seu caso aí, uma consultoria empresarial, no meu caso, um acompanhamento de ter uma qualidade de vida, de melhoria comportamental, quando não tem isso, aquele oba-oba se apaga, aí vive de showzinho em showzinho motivacional, entendeu? Por quê? É isso, vai lá, você é guerreiro, dê um grito. Tá, mas é passo a passo. E como é? É o como. Me acompanhe, né? Me incentive, esteja aqui perto de mim e até me incentive para não desistir, mas me mostre o caminho das pedras para economizar também tempo e energia que às vezes a pessoa já tentou muito, de todos os jeitos que ela tinha, conhecia, mas cansou, não aguenta mais e precisa, não. Vamos lá,
e agora eu vou lhe mostrar caminho das pedras para que você dessa vez consiga acertar. Esses eventos nacionais, Hum, eles vendem foco, força e fé. é isso mesmo. E As ela- três vezes. a consultoria ela entrega ação e constância. Porque foco, força e fé é só passividade. A ação é dar o passo e a constância, que é continuar caminhando, é o que faz com que a sua vida se transforme. Agora, você tem foco, sabe onde atirar, mas não atira. Tem força, pode ativar o gatilho, mas não ativa. Tem fé, acredita que vai acertar, mas não age, nada feito. Então, três pilares de passividade: foco, força e fé. Hum, São necessários, é, mas tem que ter a ação e a constância para que isso gere. muito bem. Muito bem, Reginaldo, agradeço bastante mesmo você ter aceitado o convite para ter enriquecido ainda mais aqui. E essa vai ficar salvo no meu Instagram. E depois eu vou fazer o upload lá no meu canal do YouTube, PCJ Marcelo. Está lá salvo. E é isso. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço pelo convite e pode contar comigo sempre. Igualmente. Foi muito bom. Aprendi muito aqui. Valeu. Tchau, tchau, então. Tchau. Boa noite.